Nós vivemos nos antecipando a tudo e trabalhar passou a ser a medida essencial de tudo e o padrão de felicidade. Hoje, gente, indo para uma parte prática, todos que estão aqui, que são estudantes, trabalhadores, profissionais, todos vivemos a síndrome do colher da Alice. Está tarde, vamos fazer coisas. Saímos de um feriado segunda-feira, estamos em plena semana, está tarde, vamos fazer coisas, tem que sair daqui, tem que fazer outra coisa. É aquilo que define, segundo Giddens, a falta de unidade entre espaço e tempo hoje. Eu estou sempre em outro lugar. Estou sempre pensando no compromisso seguinte, onde eu estarei hoje à tarde? O que eu vou fazer logo em seguida? O quadro fundacional da modernidade do Edvard Munch é o grito, e não Leonardo da Vinci. É o homem desesperado no fiord de Oslo, gritando, expressionismo, pintura norueguesa. Este é o quadro fundacional da modernidade. O tempo está passando, eu não tenho um tempo para relaxar. O tempo passando está envelhecendo tudo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Principalmente hoje que eu sou obrigado a ser jovem até o fim. E como isso não é possível, essa tensão vai se acumulando. O padrão atual é que, graças à velocidade, as tarefas se sobrepuseram, de tal forma que qualquer pensamento estratégico é substituído por um espírito, um geist absolutamente gerencial momentâneo. Ao invés de pensar o passo seguinte, eu tenho que pensar o passo de agora. Resultado, como é que nós chegamos a este momento? Em primeiro lugar, porque no passado, quando esta cidade do Rio de Janeiro foi fundada, há 450 anos, havia um tempo agrário. O dado pelas estações, pela colheita. E este tempo não era controlado pelas pessoas. O ritmo das plantas é um ritmo lento que mostra que os camponeses têm outro comportamento diante do mundo. Mais paciente e mais mágico ao mesmo tempo. Este mundo foi transformado quando na Baixa Idade Média as cidades foram dominadas por grandes relógios que substituíram o tempo da natureza pelo tempo cronológico do mercador, como diz Jacques Legoff. O tempo de Deus, Santo Agostinho, Dom, é substituído pelo tempo medido pelo ponteiro das horas, o primeiro a surgir, depois pelo ponteiro dos minutos. O tempo atual foi multiplicado com a técnica, a invenção da imprensa, que faz o salto do monge no seu scriptorium, demorando anos para copiar uma Bíblia, e Gutenberg produzindo uma Bíblia em poucos dias. O tempo se acelera porque a fibra ótica inventada por um indiano é o símbolo de uma técnica mais veloz do que eu posso. Vocês sabem que o teclado da máquina de escrever, os jovens anotam, depois o tio fala do que é isso. Era um aparelho, era uma impressora wireless, muito antigo o aparelho. O teclado de uma máquina de escrever, que a gente chama teclado QWERTY, foi planejado para colocar as letras fortes em dedos fracos, como o A. A, S, D, F, G, lembra? A. Isso está lá naquele. Por quê? Porque se tivéssemos dedos fortes, as teclas, elas enroscariam. Então se fez uma estratégia para que a máquina atrasasse a mente, porque a máquina não acompanhava a velocidade da mente. Isso passou, isso não te pertence mais. Hoje todas as máquinas são mais rápidas do que a sua mente. A máquina errava, eu dizia que máquina estúpida. O computador erra e ele nos diz, você é burro, porque basta você apertar o controle certo, que eu funcionarei. Você é que não sabe. A técnica superou minha capacidade física e minha capacidade cognitiva. O tempo técnico é mais rápido do que o tempo humano. Eu não consigo acompanhá-lo e não adianta tentar. As máquinas são mais rápidas. E com isso eu tenho uma novidade que eu vou ter que fazer mais coisa ao mesmo tempo, característica das biografias de todos vocês. Não há mais o espaço de ler jornal, acessar e-mails, tomar café e ver o computador. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Nós somos uma das gerações mais workaholics da história, porque o cérebro humano pode se dividir em várias atividades, mas ele continua com a mesma característica. A energia é a mesma. Logo, ao dividir em vários igarapés, em vários pequenos rios, ele vai diminuir a intensidade do foco em cada um. O cérebro humano pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso há muito tempo. Cuidam da comida, dos filhos, da casa, telefone. Os homens são um pouquinho mais mono, a mulher é mais estéril, né? Ela vai um pouquinho mais duplo. Mas o cérebro humano não pode se concentrar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Não é
biologicamente viável. Resultado, eu vou ter uma certa atenção nos e-mails, uma certa atenção no WhatsApp, uma certa atenção no jornal e uma certa atenção na comida. E vou perder o foco em cada um destes. Porém, eu tenho que aumentar as horas de trabalho, porque as tarefas vão surgindo. Os e-mails fazem sexo à noite, porque de manhã se multiplicam, vocês já viram. Eles copulam à noite, os WhatsApps copulam. Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, gente. Eu vou deitar meia-noite, eu acordo às 4 da manhã todos os dias, tem 35 mesmo. Mas quem fez isso, gente? Por que fez isso? Porque aumentar as horas de trabalho. Nunca dormimos tão pouco. Nunca fomos para as férias tão tensos com as coisas que temos que fazer ao voltar. Nunca olhamos para o fantástico no domingo à noite com tamanha depressão como neste momento. Vem vindo ela, a semana. Ela está chegando. E mais, ao ter tablets, celulares e todos os aparelhos, eu consegui o sonho do taylorismo do século XVIII e XIX, que apesar da taylorice ser uma teoria posterior, que é tornar o trabalhador em tempo integral. Ou seja, eu consegui uma linha de produção fordista que começa em Detroit e vem até a Tijuca. Eu consegui um trabalhador 100% envolvido no trabalho, mesmo em sábado, quando se manda mensagens para ele. Você já viu isso? Todos nós, como chefes e como funcionários. O resultado, óbvio, complementando o que disse antes, o Wagner falando de até depressão, falta de foco, cansaço fica maior, o sentido se esvazia. Porque é natural, usando a crítica que Chaplin faz num filme mudo, num período que o cinema já era falado, que quando eu não vejo o resultado imediato, quando eu tenho que matar um leão por dia ou por turno, que eu vou perder um pouco deste sentido. E com isso, eu saí deste mundo indígena, cujo grande objetivo durante milênios era conseguir o mínimo para sobreviver, que levava o indígena só procurar mandioca quando a farinha estivesse esgotada, sem ideia de commodities ou mercados futuros da mandioca. O mundo do século XXI, essa carreira profissional e do casamento passaram a ser naturalmente escolhas pessoais, logo na minha responsabilidade. Porque no mundo que marido e mulher eram escolhidos pelos pais, neste mundo, a minha responsabilidade era menor. Tudo passou a ser minha responsabilidade e a exigência aumentou muito. Aumentou enormemente, porque passamos a ser responsabilizados por tudo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa que está acima do peso é considerada preguiçosa. Ela tem que demonstrar força de vontade vai de uma gordura entre 9% a 16%. Acima disso, falta força de vontade. Porque nós passamos a ter que acumular. Não basta mais sobreviver. Eu tenho que legar excedentes, como analisa o Piketty, para gerações futuras. Eu tenho que legar esse excedente. Eu tenho que conferir imóveis para minha vida ser bem sucedida. E a cada nova escritura que eu assino de imóvel, eu vou ficando um pouquinho mais conservador. E começa com isso, de que o empreendedor clássico passa a ser visto como o herói do nosso tempo. A pessoa que é o modelo, não importa a ética da sua biografia. Não importa essa ética. A tal ponto que eu posso dizer com clareza, muito importante para nós que trabalhamos, que trabalho se tornou, gente, o único suicídio ético do século XXI. Estou me matando de tanto trabalhar. E todo mundo balança a cabeça e tem uma reação bovina. Que bom. Se eu dissesse, estou me matando no crack, estou me matando na cachaça, todo mundo diz, que horror, mas estou me matando de trabalhar. Gente, estou trabalhando como nunca, as pessoas balançam a cabeça, esse é o genro que eu espero. Ou seja, isso é o suicídio ético de todas as pessoas. O suicídio ético é o trabalho. Nós temos o trabalho associado a dinheiro, a realização pessoal, que ele mede o indivíduo. Já que ao se encontrarem, as pessoas perguntam, como é que você está? Nossa, estou bem, comprei um apartamento em tal lugar. As pessoas medem o sucesso, não por uma língua aprendida, um instrumento musical novo, mas pelo acúmulo e pelo trabalho. Como é que está a sua vida? Fui contratado por uma grande empresa, acho que eu vou passar um tempo em Chicago. Então você está bem. E eu não estou criticando isso, estou apenas identificando essa característica. Ele ocupa todo o vazio. Mas você é uma pessoa chata. Mas estou ganhando bem. Eu sou um chato bem remunerado.
que é diferente de um chato mal remunerado. Cria uma rede social e afetiva e atinge as férias. Férias hoje tem planilha, vocês sabem. Ninguém vai mais fazer um piquenique no aterro sem reservar um espaço debaixo da árvore. Ninguém mais viaja sem reserva. A minha geração viajou muito sem reservas. Chegava, como eu cheguei a Viena, não tinha nem ideia de onde eu ia ficar, começava a andar pela cidade, aqui parece bom. O mundo mudou. O mundo mudou bastante, mas ninguém mais deixa de fazer reservas. Nós vivemos nos antecipando a tudo e trabalhar passou a ser a medida essencial de tudo e o padrão de felicidade. Exclusão do trabalho, desemprego, é uma das grandes exclusões sociais. Eu li esse artigo que eu recomendo aos senhores, deste homem, Ezekiel Emanuel, que nos Estados Unidos lançou um artigo dizendo por que eu gostaria de morrer aos 75. O artigo é muito interessante, ele é um homem bem-sucedido, que diz que há uma curva de declínio de produção após 75, que é mais ou menos óbvio, até esperado, né? E ele diz então que o ideal, esse é ele, é que atingindo 75 todos morram. E eu fiquei refletindo que sociedade é essa que mede uma vida a partir do impulso produtivo. Que sociedade é essa que só vê beleza na árvore verde e não vê beleza no outono, que para mim é a estação mais bonita. Que sociedade é essa que não valoriza conhecimento, mas apenas plena saúde? 75 em geral, o encerramento é chamada maturidade com saúde. Não. Que sociedade é essa? A idade que Cora Coralina começou a lançar livros. Que sociedade é essa que faz isso? O artigo é muito interessante, se vocês acessarem na internet. Ele faz uma reflexão séria e não depressiva, mas é típica do nosso tempo. É típica do nosso momento. Porque ele diz isso. A primeira grande contribuição a gente dá aos 30 até os 40. E entre 30 e 45 nós estamos nas melhores contribuições profissionais, intelectuais, acadêmicas, eu acrescentaria sexuais e assim por diante. Depois começa um lento declínio. Um lento declínio. Só que ele está pedindo isso a partir dessa questão. Nossa última grande contribuição é os 60. Eu tenho 8 anos para fazer essa contribuição rapidamente, porque depois disso, já vê, depois disso você vai ter que viver de juros, porque você não tem mais contribuição a fazer. Um dos grandes conselhos de São Bento, quando faz uma assembleia de beneditinos, na primeira organização política do Ocidente, que é a Ordem Beneditina, é juntar nessa assembleia monges idosos e jovens. Porque num, diz Bento, o Espírito Santo fala com força e sem prudência. No outro, o Espírito Santo fala mais fraco e com muita prudência. Então a junção deles impede que o caminho seja levado pela temeridade da juventude e pela excessiva prudência da maturidade. Eu acho esse um conselho fascinante. Dizem que a Discovery, o ônibus espacial, explodiu porque só havia otimistas na equipe. Todos diziam, bom, mas esse fio pode congelar a 200 graus negativos. Não, mas isso é muito difícil de acontecer, dizia um. Todos eram otimistas. Numa empresa que todos são otimistas, há problemas. Aqui todos são pessimistas, também há problemas. Eu preciso misturar as pessoas. Uma família é feliz porque há os irmãos e há os cunhados. A mistura das duas coisas, quem se ama, quem se odeia e quem tolera estar ali, vai ser boa, vai criar uma ideia muito interessante. Mas, de novo, nós estamos dentro dessa ideia de workaholics, work lovers. Esse termo cunhado aqui pelo outro teólogo e psicólogo é o termo contemporâneo por excelência. A grande questão que diz respeito ao projeto de vida, que vai criar termos novos como pobreza de tempo, esse balanço entre vida e trabalho, a fluenza, a doença do consumo, ao contrário de influenza, e o presenteísmo, que é o outro problema que acompanha o absenteísmo. Aquela empresa em que todo mundo falta muito tem problema, e aquela que nunca ninguém falta também é problemática. Ou seja, esses são conceitos correlatos para um tempo. E eu queria, além dessas reflexões históricas, sociológicas e filosóficas, acrescentar uma muito objetiva que me atinge diretamente. O que fazer com o tempo-relógio, que é inelástico, em relação ao tempo da demanda, que é cada vez mais elástico?
como adaptar minha biografia ao meu dia, como adaptar 24 horas às minhas demandas. Essa é uma questão que eu penso muito, tenho pensado com frequência. Este mundo líquido com tempo líquido. E a partir disso, o fato de que as coisas se acumulam e vamos nos tornando procrastinadores, palavra que se usa tanto em inglês e pouco em português, os adiadores crônicos, os papeizinhos, os post-its que antes eram físicos agora são virtuais no computador, as agendas, os lembretes para lembrar da agenda, ver tal compromisso que antes bastava, as agendas se multiplicando. Primeiro conselho budista, e eu vivo indo à Ásia e acho isso fascinante, esses conselhos budistas, é que a vida só é possível se você se concentrar intensamente numa tarefa primeiro. E quando lerem o jornal, leiam o jornal. E quando acessarem e-mail, acessem e-mail. E quando comerem, comam, inclusive refeições. Sejam focados. Focados naquele momento. Focados especificamente naquela atividade, porque só assim essa atividade será plena. Os budistas acham que a distração é um dos venenos do espírito. Eles sugerem, nos mosteiros de Wutaishan, que eu estive na China, que ao subir uma escada se faça o exercício de pisar um degrau, chegar inteiramente ao degrau e pensar, por que eu vim até aqui, o que eu quero? E depois, eu quero chegar lá em cima, não, vou ao degrau seguinte. Parece idiota, mas é uma maneira de vocês pararem de subir rapidamente, que é o início de um acidente. Como é possível que eu ande há mais de 50 anos, diariamente, e eu ainda tropeço? Exatamente porque eu não foco. Exatamente na tarefa que eu mais treinei na minha vida. Segundo a minha mãe, comecei a andar com 11 meses, eu ainda tropeço depois de 51 anos. Quer dizer, um aprendizado deficitário, sinal de que eu estou andando sem pensar. E hoje nós estamos fazendo praticamente tudo sem pensar. É fascinante, gente, que a gente só tenha como valor de vida aquilo pelo qual eu daria a minha vida, duas coisas. A primeira, aquilo pelo qual todos nessa sala praticamente dariam a vida. Se alguém não der, não fale que fica feio, que é a família. Mataríamos pela nossa família. E sem muita culpa, inclusive. Se alguém invadisse nossa casa e agredisse quem amamos, mataríamos um certo prazer. Nós matamos porque família é um valor fundamental para todos. Quem não é, fique quietinho, depois fale com o seu psicólogo. Não venha à tona. O segundo valor, que é muito fascinante, pelo qual as pessoas arriscam a vida, é o celular. Elas digitam dirigindo. Quem digita dirigindo aumenta exponencialmente sua chance de acidente. Mas eu prefiro arriscar paraplegia a não responder no ato. Estou aqui, kkkk. Pensem nisso. Todo mundo que digita dirigindo está dizendo, minha vida não é tão importante quanto estar conectado. E tirando obstetras, gente, quem é que tem uma emergência tão grave? Tirando obstetras. Eu sou historiador, nunca há emergências. Ninguém me liga de madrugada. Quem construiu a pirâmide de Miquel? Ninguém tem esse problema de madrugada. Eu sou historiador, né? Quem foi o ministro da Fazenda do governo Luiz XIII? Ninguém tem esse problema. Mas quem tem um problema de tal urgência? Quem é o gerente de uma empresa nuclear em que está sofrendo um problema no gerador? Quase todos os problemas não são urgentes, mas eu prefiro arriscar. Tudo isso. A multa, coisa leve, a um pequeno acidente mais grave, e a minha vida, para ficar conectados. Esse tempo líquido é fascinante. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro. Coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês. Coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai?